Olá, pessoal, tudo bem? Voltando aqui novamente, né? Mais uma videoaula. Vamos aí assistir mais um vídeo, né? E não sei que hora que vocês estão me assistindo aí. Se é à noite, se é durante o dia. Então, vamos acordar, ok? Hoje nós vamos dar uma sequência da aula passada que foi falado sobre urbanização. E a aula de hoje nós vamos ver da apostila na página 28, que fala sobre as cidades, sítio urbano, situação, função, centro e expansão, tá? Então nós vamos falar, na aula passada a gente viu o que era urbanização, o que era uma expansão, um crescimento urbano, né? Então a gente explicou isso na aula passada. Na aula de hoje nós vamos ver como que uma cidade, como que ela pode ser chamada, onde ela é construída, qual que é a função dela, né? Como que funciona, como que é a relação cidade. E vamos então compreender os conceitos de sítio urbano, de situação, de função, centro e expansão, tá? Por exemplo, a área onde foi construída uma cidade, a gente dá o nome de sítio urbano. Então, sempre onde constrói uma cidade, a gente vai falar que aquela área, aquele território ali, aquele local, recebe o nome de sítio urbano. E essa área, geralmente, ela possui, né, suas características específicas, de relevo, de vegetação, de clima, enfim, as características naturais daquele ambiente, daquele local. Um outro elemento urbano que a gente também trata quando fala em relação à cidade é a situação da cidade. A situação da cidade. Como que funciona a situação de uma cidade? A situação de uma cidade, ela está sempre em transformação. Por quê? O ser humano está sempre transformando, sempre modificando algo, né? Então, a situação de um elemento urbano, ele vive em constante mudança, em constante transformação, né? Para satisfazer as necessidades da cidade quanto dos seres humanos que estão nessa cidade. Então, o ser humano, como ele é um ser que está sempre, às vezes, insatisfeito, né? Ele está sempre movimentando, sempre transformando, sempre fazendo mudanças nessa cidade, que a gente dá o nome, então, da situação que às vezes enfrenta determinadas cidades. Em seguida, nós temos também, dentro desse assunto da apostila, nós temos também o conceito de função de uma cidade. Esse conceito de função de uma cidade, como que é que ele se desenvolve, né? As atividades, elas ocorrem dentro de onde? Dentro do território, dentro da cidade. E ela pode, dentro dessa cidade, ter diversas funções. Então, nós temos aí, dependendo da infraestrutura e dos aspectos naturais daquela região, daquela cidade, nós vamos ter aí várias funções. Então, é preciso que vocês entendam que nós temos, por exemplo, de acordo com determinada característica, nós temos as cidades turísticas, nós temos as cidades religiosas, nós temos cidades comerciais, nós temos cidades industriais. Por exemplo, em Aparecida, geralmente o pessoal fala Aparecida do Norte, né? Em Aparecida, lá é uma cidade religiosa, né? Nós temos aqui Miguelópolis, nossa cidade aqui é uma cidade turística. São Paulo, mas tem cidade também que ela tem várias funções. Às vezes ela tem mais de uma função. Às vezes ela é turística e comercial, ou turística e industrial. Ela tem várias funções, 2 ou 3 funções que ela consegue exercer. Então, nós temos cidades que exercem a função comercial, a outra industrial, a outra turística, a outra religiosa. Cada um de acordo com suas características, com seus recursos naturais e culturais que tem naquela cidade. Muito bem, então nós vimos aí, dentro da cidade, a questão do sítio urbano, que é onde ocorre, onde constrói, né, monta-se uma cidade. Depois a gente falou dentro dessa área urbana, a situação da cidade, ela vive em transformação.
já tô retomando. Depois nós falamos também sobre a função, que cada cidade, ela precisa, né, ter as suas funções. De acordo com as características naturais, nós vamos ter funções diferentes, às vezes para várias cidades. E tem cidade que tem mais de uma função, tá? Nós temos aí, por exemplo, quando a gente fala também nas cidades, nós vamos entrar agora na sequência, quando a gente fala em centro, né? O centro, na apostila está falando, situação, função, centro e expansão. Quando a gente fala em centro, a gente pensa que é o lugar central daquele território, e muitas vezes não é. Fala assim, o centro daquela cidade. O centro da cidade, às vezes, está lá perto da periferia, o centro. Por quê? Porque, às vezes, dependendo da cidade, do que é valorizado ali, da função que ela exerce, às vezes ela tem mais de um centro. Quando a gente fala centro, não é um centro territorial, onde tem a movimentação de pessoas, entendeu? Onde circula mais pessoas, onde tem mais construções, onde rende, né, o comércio. Então, nós temos aí, por exemplo, dentro de uma cidade, vários centros, né? Que pode ser comercial, industrial, como a gente falou das funções aí. E esse centro, ele não tem necessariamente que ser no meio, tá? Ele pode ser, às vezes, mais afastado da área central, ok? Muito bem, então, além da questão do centro, nós temos também dentro de uma área urbana, nós temos também o conceito de quê? O conceito de expansão. Na apostila também está falando, o tema já fala cidade, sítio urbano, situação, função, centro e expansão. Então, vocês estão aprendendo na aula de hoje os conceitos que a gente utiliza para uma área urbanizada, tá? Ou para uma área urbana. Eu expliquei na aula passada que urbanização não é a mesma coisa que a área urbana, né? A urbanização ocorre quando tem um aumento maior da população urbana em relação à rural naquela região. Então, dentro dessa área urbana, nós temos também o conceito de expansão, né? A cidade, ela pode crescer tanto vertical como horizontal. Vertical, ela pode crescer um monte de prédios, né? E horizontal, ela vai aumentando, né? Vai surgindo as favelas, mais casas, né? As pessoas vão morando às vezes próximo de morros, até em lugares inadequados. Então, essa expansão, ela pode ocorrer dentro de uma área urbana, ela pode ocorrer tanto vertical como também horizontal, tá? É um fator determinante também dentro das cidades. Quando esse crescimento ocorre horizontal, que é nessa posição, que ela vai expandindo, crescendo, né, nas suas laterais, quando ela vai crescendo, às vezes ela pode se juntar com outra cidade vizinha, a sua fronteira ali, fazer, né, já divisa com outra cidade vizinha. Quando isso ocorre, a gente fala que ocorreu o que? A conurbação. Ou seja, a gente fala que é uma área conurbada, quando uma cidade se junta com outra. São Paulo, por exemplo, onde está São Paulo, São Caetano do Sul, Osasco, né? São tudo cidades vizinhas ali da grande São Paulo, Santo André. São tudo cidades vizinhas e são áreas conurbadas. A cidade de São Paulo foi se expandindo e se uniu, né, com Santo André, com São Caetano do Sul, com Osasco e com as outras cidades vizinhas ali próximas da grande São Paulo. Quando isso ocorre, a gente fala que a área foi se expandindo horizontalmente e foi gerando uma área conurbada, tá? Uma área de conurbação. Então, repetindo, a expansão de uma cidade, ela pode ser tanto horizontal, dessa forma, como ela pode ser vertical, prédios, né, com edifícios, onde mora um monte de pessoas num pequeno território ali, mas um em cima do outro ali, e mora muitas pessoas num pequeno espaço territorial, tá? Então, isso ocorre muito na área urbana. Então, na área urbana, nós temos as cidades, e aonde nessa área urbana nós temos essas palavras-chave dentro desse conteúdo, que é o sítio urbano onde é construída a cidade, né? A situação da cidade, a função
de cada cidade, o que quer dizer centro, né? O que quer dizer expansão, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só estar chamando lá no meu privado. Então a gente está aqui à disposição para ajudar vocês, para que vocês tenham conhecimento, tá? Assim que vocês pegarem a apostila, faça a leitura do texto da página 26 para frente, retoma o que o Dom Zé acabou de explicar, dá uma lida. Assim que vocês lerem, vocês vão responder a atividade da página 30 e 31 e depois também o geolink da página 34 e 35, ok? E qualquer dúvida é só estar me chamando, a Dom Zé está à disposição para ajudar vocês no que precisar, tá bom? Então um grande abraço para vocês, meus amores, fiquem em casa, cuidem-se, para logo a gente poder se encontrar, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau!